Vamos agora trabalhar alguns exemplos sobre a análise da conjuntura econômica. Ao olharmos esses exemplos, nós temos um duplo objetivo: perceber como esses exercícios são feitos por bancos centrais, por bancos de investimento. Isso é a mesma coisa que os analistas acadêmicos e outros, a mesma forma com que em geral se trabalha, e em fazendo isso, discutir também os dados, as fontes dos dados, e um olhar sobre o que está acontecendo, que ajuda a consolidar o que foi trabalhado nas aulas anteriores. Eu vou pegar algumas fontes para vocês, para que se possa perceber a dinâmica da análise de conjuntura tal como ela é feita cotidianamente. Nós vamos trabalhar a partir da ideia de que boa parte das análises de conjuntura realizadas do ponto de vista de bancos, órgãos de governo, bancos centrais, analistas independentes na academia, bancos internacionais, empresas, a típica análise econômica inicia com a avaliação do ambiente internacional e depois para o ambiente doméstico. Essa é uma regra que eventualmente não é geral. Nós vamos trabalhar, por exemplo, uma análise de conjuntura com base em dados e informações do JP Morgan, que começa pela economia dos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo. Então faz sentido para eles trabalharem assim. Isso vai depender do foco, de para quem é que se está fazendo aquela análise. Também é comum nas análises de conjuntura o trabalho inicial com os temas reais da economia, produção, renda, emprego, a capacidade utilizada na indústria, expectativas, para depois olhar o lado financeiro, monetário e fiscal, inclusive o setor externo, balanço de pagamentos, taxa de câmbio, inflação, juros, as contas públicas, o mercado financeiro, acionário, mercado de capitais, crédito. Eventualmente há estudos específicos sobre as políticas econômicas implementadas, seus objetivos, seus instrumentos, seus resultados. A periodicidade dos dados vai depender da fonte. Por exemplo, há dados diários, dados de mercados financeiros, dados de taxas de câmbio. São informações tipicamente diárias. As informações mensais sobre vendas de varejo, emprego, produção nos diversos segmentos, inflação. Os dados trimestrais, por exemplo, de contas nacionais, são os dados que dão uma visão mais robusta sobre o que está acontecendo na economia, mais ampla e robusta, mas são trimestrais. E tem a consolidação dos dados sobre bases anuais. Cada vez mais, e com a pandemia, nós vamos verificar também a utilização das estratégias de Big Data, de pegar informações em tempo real na internet e, a partir disso, tentar identificar movimentos e antecipar movimentos na economia. Informações que vão desde vendas de cartão de crédito em tempo real, quanto comportamento dos consumidores, se eles estão em isolamento social, se eles não estão, se eles estão indo para regiões geográficas. O georreferenciamento é importante, a partir das informações da telefonia celular, se as pessoas estão em zonas comerciais, estão em zonas de lazer ou em zonas residenciais. Então essas informações têm sido muito utilizadas no contexto da pandemia, porque a pandemia determina esta urgência, não dá para esperar tanto tempo para saber o que está acontecendo e se as medidas adotadas estão surtindo efeitos. Então, esse é mais um exemplo de como as ferramentas já estavam disponíveis e a crise gera a necessidade de utilizá-las e reinventar os parâmetros de análise. Nós vamos ver exemplos neste sentido. Nós vamos trabalhar com dados tanto do Banco Central, e aqui eu vou pegar da onde? Eu poderia pegar das publicações, eu poderia pegar das estatísticas e construir, mas eu optei por pegar as apresentações que os diretores do Banco Central fazem, o seu presidente e demais diretores, e essas apresentações feitas para outros bancos, para instituições, para a sociedade em geral, para o parlamento, estão disponíveis no site do Banco Central, lá em acesso à informação e discursos. Se vocês forem lá, vocês vão baixar aquela apresentação em PowerPoint. Eu quero trazer esses dados para mostrar os dados que são utilizados por eles e que são os dados que todos utilizam. A vantagem é que eles estão prontos, estão atualizados e tem uma certa lógica de apresentação. Em fazendo isso, também já vou mostrar o que está acontecendo com a economia internacional e a economia brasileira, reforçando o que nós vimos até aqui. O mesmo tipo de exercício pode ser feito utilizando análises do mercado privado. Então nós vamos pegar, por exemplo, estudos da JP Morgan,
Esse Guide to the Markets é uma fonte importante, que é uma análise trimestral, tem dados do mundo, do Brasil, dos mercados financeiros, de outros países emergentes. O Yardeni Research, que é um analista de mercado que tem fontes de informações e dados compilados, atualizados mensalmente públicos. Aqui há um recorte, porque muitas dessas análises são exclusivas, né, para quem é investidor ou quem é acionista daquele banco ou quem é usuário daqueles serviços, e algumas informações são públicas. Eu estou trazendo para vocês aquelas informações que são públicas, que vocês podem baixar de casa na internet e olhar. Lembrando que algumas delas às vezes ficam públicas por um certo período e deixam de ficar públicas em um outro momento. Mas no momento que eu baixei, todas elas são públicas, por isso que eu estou disponibilizando para vocês. Então, do Banco Central, eu peguei essas apresentações recentes, né, do mês, basicamente são do mês de agosto, dos últimos dias. Algumas estão em português, outras estão em inglês. São apresentações feitas em diferentes ambientes e que traduzem a visão do Banco Central. Mas aqui, tanto no caso, né, do exemplo que eu vou dar do Banco Central, como do caso do Bank of America e outros, não se trata de fazer uma análise da análise. Não estarei aqui fazendo uma análise se a visão do Banco Central está certa, está errada, se está otimista demais, se está pessimista, se tem o viés X, Y ou Z. Não é este o objetivo. O objetivo é mostrar quais as variáveis que estão sendo utilizadas. E os dados são os dados. Eu posso dar ênfase aqui ou acolá, mas o comportamento das informações é aquele. Dependendo do recorte, do desenho, da série histórica que eu utilizo, mais recente, mais ampla, o dado pode mostrar uma coisa ou outra coisa, mas segue sendo dado. E o analista com experiência, com sensibilidade, vai entender, né, que aquele dado pode ter um recorte X, Y ou Z para passar esta ou aquela mensagem. O que é natural. Eu posso enfatizar um prisma ou outro prisma. Né? Um copo, quando está meio cheio, meio vazio, eu posso analisar a parte meio cheia, meio vazia, ou dizer que está meio cheio, meio vazio. Né? Eu não vou estar fazendo esse julgamento aqui em nenhuma das análises na sequência. Eu quero mostrar os indicadores utilizados, as suas fontes, as suas periodicidades e essa lógica de estrutura de análise de conjuntura que eu havia anteriormente comentado e que, em geral, as apresentações do Banco Central e seus documentos, relatórios de inflação, relatórios de estabilidade financeira, trazem essa lógica. Começa do geral, do ambiente internacional, vem para o Brasil, com os segmentos e recortes específicos que o documento em questão ou que a apresentação trazem. Por exemplo, essa primeira apresentação, e eu não trouxe todos os dados, né, do presidente do Banco Central, o Dr. Roberto Campos Neto, foi feita numa reunião do Conselho Superior do Agronegócio. Então traz uma série de informações específicas do agronegócio que eu não vou tratar aqui, por exemplo, que são interessantes, mas são específicas para esse setor. Há outras apresentações dos presidentes dos bancos centrais que são para o público interno de bancos, de mercado financeiro, então tem um recorte nesse sentido. Há apresentações que são no ambiente acadêmico, há apresentações que são para congresso, para comissões específicas. Então cada apresentação tem um recorte e enfatiza uma ou outra análise. Bom, vamos começar então, e lembrando que eu estou fazendo uma junção de informações que estão nessas três apresentações destacadas, observando esse olhar inicial sobre a economia global. O que está acontecendo com a economia global? E eu estou pegando aqui só os dados, eu não estou pegando a interpretação dos dados por parte do Banco Central do Brasil. Então se observa claramente uma forte contração, não é, em 2020, com uma base anualizada trimestre contra trimestre, que é o que nós estamos observando aqui, tanto no primeiro quanto no segundo trimestre, do PIB dos Estados Unidos e dos seus segmentos pelo lado da demanda, desse PIB. O que foi, por exemplo, trimestre contra trimestre, segundo trimestre de 2020, nós temos uma queda de 25 pontos percentuais do consumo das famílias, uma manutenção de estabilidade com uma pequena variação positiva dos gastos do governo, uma queda dos investimentos, uma queda, ou uma manutenção de estabilidade de exportações líquidas, mas as exportações líquidas se mantiveram estáveis, houve queda de exportações e de importações, e do PIB como um todo. Indicadores de confiança dos consumidores feitas por órgãos dos Estados Unidos, por pesquisadores não governamentais, e uma ideia de que o gasto dos consumidores teve uma
brutal queda, particularmente em março e em abril, e essa queda vem ficando menos intensa, porque é sempre uma variação com relação a janeiro de 2020, antes da pandemia. Então, no dia 15 de abril de 2020, por exemplo, como é que estava frente a janeiro de 2020? Era uma queda intensa, mas o último dado disponível aqui em 15 de julho era uma queda menos intensa. Então, há uma sinalização de recuperação lenta e gradual dos consumidores, mas ainda numa variação negativa. Então, estamos aqui na maior economia do mundo em valores correntes de mercado, com uma brutal recessão, talvez algum indício de recuperação, os consumidores ainda pouco confiantes frente ao futuro, né? Mas os gastos de consumo ainda em patamares abaixo do antes da pandemia, mas o pior aparentemente já ficou para trás. Do ponto de vista do mercado financeiro, há que se observar essa dissintonia. Os consumidores estão bastante desconfiados e os índices de confiança dos consumidores mostram essa queda na confiança, medida num dos eixos, no eixo esquerdo, e no eixo direito o comportamento do mercado acionário, que teve uma queda muito intensa no início da crise, mas aí entraram as políticas de socorro do Banco Central. O Banco Central dos Estados Unidos jogando muito dinheiro na economia, como nós vamos ver, numa nova política de quantitative easing, e essa injeção maciça de dinheiro, esse dinheiro foi parar comprando ações. E muito, né, comprando ações de algumas empresas de base tecnológica que estão tendo um desempenho fantástico nesse período. Então, as 5 grandes da área de tecnologia dos Estados Unidos, que hoje já representam quase que 1/3 do giro do mercado, né, da Standard & Poor's, do índice geral, estão com um desempenho muito bom. Então, teve uma queda no início da pandemia e uma tendência de recuperação logo na sequência. Por esse fator monetário. Quer dizer, então, a economia real está mal, mas o mercado acionário, aparentemente, né, por esse movimento de injeção de liquidez, conseguiu se manter relativamente forte. É importante, porque nos Estados Unidos, boa parte das famílias mantém ações, né, nos seus investimentos para suas aposentadorias. Ainda olhando para a economia global, para os Estados Unidos e para a Europa, os bancos estão aumentando o provisionamento, os maiores bancos. O que é provisionamento para perdas? Em momentos de crise, o tomador final, as pessoas físicas, as empresas, não conseguem pagar seus empréstimos. E a inadimplência sobe. E os bancos têm que cobrir isso, não é, usando seus próprios recursos. E já vão se prevenindo, fazendo provisionamentos para empréstimos que já não estão sendo pagos ou de uma forma preventiva. Então isso está aumentando na Europa e nos Estados Unidos. Vocês vão ver que os patamares de provisionamento já estão próximos à crise financeira global lá de 2007 a 2009. O crédito vem crescendo, mas vem crescendo sob patamares que eram muito baixos. Com a pandemia, os dados mais recentes sinalizaram uma reversão da tendência de crescimento em alguns países, né, na maior parte dos países avançados e em alguns países emergentes também. Manter a irrigação do crédito no mercado de crédito tem sido uma estratégia importante dos bancos centrais para evitar que as empresas caiam, né, e as pessoas físicas não possam refinanciar suas posições. Então, boa parte das políticas de contenção dos efeitos da pandemia tem exatamente um incentivo de manter o crédito fluindo, né? Então, é esse o tipo de estratégia que muitos países têm lançado mão. Depois de olhar para os Estados Unidos e alguns dados financeiros, seguimos na economia global na Europa e observando que o nível do PIB hoje, comparativamente ao final de 2009, está muito baixo nas principais economias, dramaticamente baixo na Espanha, que está mais de 20 pontos percentuais o PIB abaixo do que estava no final do ano passado, né, agora no segundo trimestre de 2020, para o conjunto da área do euro cerca de 15 pontos percentuais. Então isso é algo muito importante, né, porque a questão tem as taxas de crescimento, tem o nível, que é o que nós estamos observando aqui, uma queda muito abrupta na Europa. Lembrando que o conjunto dos países da Europa, a área do euro e a Europa como um todo, tem um tamanho equivalente aos Estados Unidos. Individualmente, as suas economias são menores do que a economia dos Estados Unidos do que a China. Agora, quando eu chamo Europa de uma economia ou a área do euro de uma economia, equivale aos Estados Unidos. Então, estou olhando aqui duas das maiores economias do mundo que estão em contração.
Vamos olhar a China na frente, que teve uma queda grande, e inicia uma recuperação que ainda está instável. Do ponto de vista do comércio das vendas no varejo também, comparativamente a fevereiro, houve uma queda abrupta até meados de abril, um início de recuperação. Na Alemanha, e aqui vocês notem, a Alemanha e a Holanda foram os países mais bem-sucedidos dos principais da Europa em termos do isolamento social, testagem, em termos do enfrentamento da crise sanitária. E são eles que estão saindo mais fortalecidos. Ao passo que os países que foram mais dramaticamente atingidos, Itália e Espanha, por exemplo, são aqueles que ainda não recuperaram nível de atividades, ainda não recuperaram vendas no varejo, por exemplo, que é lá na ponta final do consumidor. É quase que unânime entre os analistas que tentam tratar sistemas de forma objetiva, olhando para os dados, sem paixão de nenhum tipo, que os países que foram mais eficientes no enfrentamento da pandemia, e as estratégias envolveram isolamento social muito forte, testagem em grande quantidade da população, né, e um monitoramento e uma revisão das estratégias em função dos movimentos de evolução da pandemia para não gerar pressão sobre os sistemas de saúde, esses países estão saindo mais rápido e se recuperando mais rapidamente economicamente. Então, enfrentar a pandemia gerou resultados econômicos mais positivos. Esse é o debate que nós temos internacionalmente para quem está olhando isso por um patamar objetivo, olhando para os números. E os países que tiveram maiores dificuldades, do ponto de vista do enfrentamento sanitário, seguem com dificuldades do ponto de vista de recuperação econômica. A China teve uma queda intensa no primeiro trimestre do ano, uma recuperação que ainda não repõe a queda anterior. Mais uma vez, o governo está acionando políticas muito robustas na área fiscal e na área monetária para tentar mitigar esses efeitos, particularmente com investimentos públicos em infraestrutura, mas nós já tínhamos visto que o investimento na China é muito elevado, então o retorno desse investimento vai diminuindo, a pressão sobre endividamento vai crescendo, que é um tema que nós vamos voltar na sequência, mas alguns setores estão retomando, vocês vão ver um dos gráficos aqui, envolve um olhar trimestre a trimestre, a queda intensa no primeiro trimestre e alguma recuperação no segundo trimestre, em alguns setores, na informática, por exemplo, a parte do setor financeiro, uma pequena recuperação, a indústria como um todo, a construção se recuperando. E isso tem a ver com estímulos também governamentais muito robustos que estão sendo dados no país em termos de redução de juros, ampliação de crédito e estímulos fiscais. Aqui, ainda no ambiente global e o Brasil como comparação, o Banco Central, os representantes do Banco Central usam aqui projeções do PIB, quer seja as projeções Focus, que é uma média do que os analistas financeiros projetam no Brasil, tem ali nas fontes a última posição, quanto outras fontes agregadoras, mas dando conta de uma queda muito intensa nos principais países emergentes, México, Argentina, África do Sul, Rússia, Brasil, Índia. A China talvez termine o ano ainda acima de zero, com patamar positivo, e uma recuperação no outro ano, em alguns casos repondo o que foi perdido, em outros não, como no caso do Brasil. E aí nós vemos também as vendas no varejo, que desabaram fortemente, com uma pequena recuperação na sequência, mas ainda que não repõe os patamares para a maioria das economias. Agora nós estamos tratando com o dado mais robusto, mais amplo, que vem do Sistema de Contas Nacionais, com metodologia consagrada e com um olhar de especialistas nacionais e internacionais bastante atentos sobre isso. Então o dado do PIB dá aquela visão mais ampla. O que é isso? É a evolução do PIB por meio de um número índice, em que a base é o primeiro trimestre de 2010. Então o que essa informação está me dizendo? O PIB no primeiro trimestre de 2010 era 100, e o último dado disponível, ao término do primeiro trimestre de 2001, estava abaixo de 100. Estava em 90 e poucos. Então, ainda a economia brasileira está abaixo de 2004. Teve uma queda intensa, chegou a estar operando quase 10 pontos percentuais abaixo do nível do primeiro trimestre de 2014. Há uma recuperação lenta, gradual, porém uma recuperação que não tem a intensidade para repor sequer os patamares observados no começo de 2014. Lembrando
que esse é o número dessazonalizado, ou seja, tira aquelas flutuações momentâneas, típicas de certas épocas do ano. Pois as expectativas colocadas pelos analistas sugerem uma queda de 11%, né, no segundo trimestre de 2020, comparativamente ao segundo trimestre de 2019. Então, seria um impacto muito grande sobre a economia brasileira, né, uma visão mais ampla que é o que o PIB nos oferece, com o advento da pandemia. Aqui, os analistas do Banco Central, né, e os seus diretores nas exposições estão trazendo os dados mais atuais. Né? Alguns dados são de maio, outros dados são de junho, alguns dados de expectativas que são coletadas semanalmente, nós temos dados mais recentes. O primeiro é o emprego formal, que é uma informação mensal do antigo Ministério do Trabalho, hoje está dentro do Ministério da Economia, que é exatamente, né, toda a contratação e demissão com carteira de trabalho assinada é registrada formalmente. Eu crio uma base de dados, eu sei onde é que eu estou criando, onde é que eu estou destruindo empregos, eu observo a criação líquida de empregos formais. Mas note que o Brasil tem uma enorme informalidade, por isso que tem uma outra pesquisa, né, que é uma pesquisa a partir da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, que vai capturar a ocupação ou a desocupação numa base territorial mais ampla e independentemente se é formal ou não é formal. Ali no dado do IBGE a pergunta é, né, se a pessoa esteve ocupada naquele período ou não esteve ocupada. Se ela esteve ocupada, ela pode ter trabalhado como autônomo, pode ter trabalhado como um trabalhador formal com carteira assinada, pode ser um empresário e assim sucessivamente. Ou não esteve ocupada. Então é ocupação, desocupação. É um olhar mais amplo sobre o mercado de trabalho que não um olhar específico do emprego formal. O IBC-BR é um indicador mensal do Banco Central, que é um índice que antecipa o PIB. O PIB é trimestral, o IBC-BR é mensal, porque o IBC-BR é construído com base em indicadores mensais do próprio IBGE, como a produção industrial, né, estimativas de produção agrícola, o setor de serviços e assim sucessivamente. A diferença é que o IBC-BR também, além de trabalhar com dados mensais, olha o valor bruto, não o valor adicionado. Então, em geral, ele vai na mesma direção do PIB, mas não necessariamente na mesma intensidade. Então, vocês observam uma queda dramática do IBC-BR, não é? Junho de 2020, que é o último dado aqui disponibilizado, frente a junho de 2019, sob uma base anual. E a expectativa, né, dos analistas semanalmente, na sexta-feira, o Banco Central vai lá e pergunta para os bancos, para as corretoras, para um conjunto de analistas, na qual é a projeção para uma série de variáveis, né, o PIB é uma delas, o crescimento em 2020 e para os anos subsequentes, e calcula ali a média, a mediana, ou o percentil do 25º ou 75º em termos percentuais, e observa isso em todos os segmentos, né, se aponta uma perspectiva de queda do PIB brasileiro entre 5% e 6% em 2020. Eventualmente pode mudar, né, as projeções podem ficar mais ou menos otimistas, mas o dado geral é de uma perspectiva ruim para 2020. Também há indicadores calculados, né, indicadores de confiança produzidos por instituições não governamentais, que vão perguntar se as empresas ou se os consumidores, naqueles respectivos períodos, estão mais ou menos otimistas frente ao futuro, né, e para ver como é que se dá a evolução. Esses indicadores, né, não têm o mesmo nível de robustez que outros, mas sinalizam um certo caminho e se observa aí uma deterioração na confiança no auge da crise e uma retomada, mas não para os patamares médios ou os patamares imediatamente anteriores. Agora nós já estamos vendo aqui o comportamento do cartão de crédito numa base semanal, né, apurando diariamente, comparativamente a fevereiro de 2020, aos dias equivalentes a fevereiro de 2020. Então eu consigo ter um pouco uma antecipação, porque as pessoas estão fazendo compras, né, utilizando o cartão de crédito, e é uma antecipação do que o IBGE pode capturar lá adiante do ponto de vista de vendas no varejo. Não é o dado robusto, geral, que o IBGE tem, não. É um dado mais imediato, tempestivo, que não pode estar capturando exatamente tudo o que acontece no varejo, mas que nesse momento de pandemia é um dado muito útil, que mostra que houve uma queda intensa
né, entre março e abril, alguma recuperação por alguns segmentos, mas ainda um patamar abaixo de fevereiro para o conjunto do varejo. E, né, a parte de serviços de um modo geral, porque o distanciamento social a pessoa não vai no cinema, não vai no cabeleireiro, ou vai menos, a depender da situação de cada cidade, mas os alimentos seguem sendo adquiridos, então são bens não duráveis, por exemplo, que seguem sendo adquiridos. Outros indicadores que permitem uma base diária, inclusive, é o consumo de energia elétrica. Eu posso olhar por segmento e comparar a evolução sobre uma base de tempo, né, anterior, pré-pandemia. Né? Então, para cada período ali se compara antes e depois, né, até meados de julho, com o consumo que estava ali na segunda semana, terceira semana de março. E é feita uma média e se observa por segmentos, que a maior parte dos segmentos industriais, com exceção da produção de cimento, salvo o melhor juízo, segue num patamar abaixo do período pré-agravamento de pandemia no Brasil. Da mesma forma, a carga geral de energia elétrica no país apresenta isso e os voos regulares que desabaram e ainda não se recuperaram. Aqui é um exercício feito pelos economistas do Banco Central, tentando exatamente identificar se as transferências eletrônicas diretas, com dados diários em tempo real que o Banco Central possui, podem funcionar como um bom indicador antecedente para o comportamento do PIB, da agricultura, da indústria, de serviços. Né? Então, de um modo geral, aparentemente eu tenho uma informação tempestiva, né, mais rapidamente obtida, porque isso mostra o quê? Um dos lados da economia, que são os pagamentos que estão acontecendo na economia e que vão gerar produção, renda, emprego, etc, 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 nos diversos setores. Então é uma tentativa já de começar a observar outros indicadores que vão se aprimorando, aí que eu havia comentado do Big Data, ou de indicadores mais tempestivos, para tentar observar o comportamento da economia, com bases, né, de evolução mais constantes do que as bases trimestrais, por exemplo, que o PIB oferece. Indo para o setor externo, nós temos dados do balanço de pagamentos. Esses dados especificamente eu peguei direto das notas para a imprensa, que é uma publicação mensal. Quando o Banco Central atualiza os dados das contas externas, ele faz um pequeno documento sobre isso. Então, um primeiro conjunto de contas, que são as contas, que é a conta corrente, transações correntes, que é a diferença do que nós vendemos de bens, serviços e recebemos de rendas do resto do mundo, frente àquilo que nós compramos e que é deficitário no Brasil, na ordem aí de quase 50 bilhões ao mês, um pouquinho menos agora, e chegou a quase 3% do PIB, agora recuou um pouquinho. Então, a pandemia vai afetar o comércio internacional e a parte de serviços, turismo, etc. Isso tem um impacto que aliviou um pouco o déficit externo em conta corrente, mas é um alívio provocado por uma crise. Não é um alívio porque nós estamos mais eficientes frente ao resto do mundo, mas porque nós estamos parados. Que é o que nós observamos aqui. Então, a balança comercial melhorou, quer dizer, ou melhor, teve um pequeno saldo comercial positivo, menor do que foi de janeiro a junho do ano passado, né, com uma queda nas exportações e uma queda muito grande nas importações também. O azulzinho é janeiro-junho, primeiro semestre de 2019, quanto o primeiro semestre de 2020. Por outro lado, né, o déficit em serviços, em geral, houve uma queda na maior parte dos segmentos, porque as pessoas estão viajando menos. O Brasil gasta mais com turismo do que recebe rendas de turismo, né? Assim como transporte, assim como nós pagamos mais lucros do que recebemos, pagamos mais juros do que recebemos. E essas contas de serviços, de um modo geral, particularmente aí em viagens internacionais, ficaram um pouquinho menos deficitárias e é o que contribuiu para uma queda na margem leve do resultado em conta corrente. Por outro lado, essa crise gerou uma enorme saída de capitais. O primeiro gráfico aqui, cuja fonte primária é o Institute for International Finance. Se vocês forem recordar, lá na primeira aula, na apresentação do curso, eu recomendei essa fonte, que é uma fonte que eu chamei, é como se fosse uma FEBRABAN internacional. As instituições financeiras internacionais têm uma associação, que é uma associação privada, e tem análises, dados, e tem dados diários, eles têm uma informação diária de investimento direto.
Então o que se faz aqui? Se comparar várias crises. Então a crise financeira global de 2008, a mudança na política monetária americana em 2013 e a instabilidade financeira na China em 2015. E qual foi o impacto que isso teve a partir desse choque na sequência em termos de fluxos de capitais. Então vocês vão ver que a partir de janeiro, a saída líquida de capitais dos principais países emergentes foi, né, os capitais de curto prazo, portfólio, foi de quase 100 bilhões de dólares. Né? 2 meses e meio, basicamente 3 meses depois da crise ter acontecido, meados aí de maio. Muito mais intenso e ainda não começou uma recuperação. Então esse segmento foi particularmente atingido. E é o caso do Brasil. Se nós pegarmos a entrada de investimento estrangeiro no mercado acionário, etc., é uma saída líquida, na verdade, nos últimos meses, uma saída que já vinha lá do final do segundo semestre de 2019, que se aprofundou no começo do ano. Então esses capitais, liquidamente, no somatório, no acumulado de 12 meses e mês a mês, vem perdendo aí dinamismo na economia brasileira. Notem que o dado mais recente mensal foi um pequeno dado positivo. Por quê? Porque os estímulos lá fora e os estímulos aqui monetários, as bolsas de valores estão se recuperando. Então tem muito dinheiro, esse dinheiro está procurando opções de valorização. Mas no acumulado de 12 meses, que é a barrinha, segue um número negativo. Em vários momentos, aí já estamos olhando o crédito bancário, o dinheiro dos bancos. Né? Quando nós pegamos um patamar, um olhar de longo prazo, de 2002 para cá, nós vamos ver em cinza que a crise financeira global, a recessão de 2014 a meados de 2016, 2017 no Brasil. Então tem uma crise internacional, uma crise doméstica. Isso afeta o mercado de crédito. Os bancos pagam, emprestam menos e cobram taxa de juros maiores. E agora tem uma tentativa de observar o comportamento recente. O mercado de crédito para a pessoa jurídica vinha para as empresas numa melhoria. As concessões estão melhores do que nas pessoas físicas, inclusive, né, com uma tendência na margem de queda de juros, porque também a taxa de juros lá, a básica, a Selic, está muito baixa, que está capturando o spread. É o que os bancos estão cobrando, menos o custo de captação, que é a Selic. Mas ainda não está muito clara a consolidação do mercado de crédito, né, se ele vai ficar suficientemente robusto. Aqui nós vemos alguns segmentos, né, de empréstimos para pessoas físicas, como é que está a composição da dívida, a renegociação de dívidas, a parte de financiamento de veículos e a parte de crédito à pessoa física, fora cartão de crédito e cheque especial. Né? Então há um recuo do patamar nominal observado em 2019, porque é uma comparação entre 2019 e 2020, né, nesses 7 primeiros meses do ano, e aparentemente, particularmente no início ali dos efeitos mais fortes da pandemia, né, a contração do crédito para financiamento de veículos e outras áreas foi bastante intensa. Aqui o mesmo tipo de comparação para crédito para pessoas jurídicas, para empresas, comparando 2019 e 2020. De um modo geral, aparentemente as políticas de estímulo do governo, de tentativa de manter o mercado de crédito irrigado, foram relativamente bem concentradas nas empresas de médio e grande porte, com algum sucesso. Tá? A partir de abril, há algum crescimento nos segmentos de micro e pequenas empresas comparativamente ao ano passado. Aqui, do ponto de vista da análise das políticas fiscais, vimos a parte monetária, a política fiscal. O Banco Central compara os estímulos realizados no Brasil com outros países. O Brasil aí se destaca entre os países emergentes em desenvolvimento. Outras análises comparativas fazem outros recortes e eventualmente podem gerar resultados diferentes, porque os pesquisadores ou os analistas estão interessados não nas medidas anunciadas, mas naquelas efetivamente realizadas. Mas, de um modo geral, os estímulos fiscais têm sido bastante robustos ao redor do mundo, em alguns países mais, em outros países menos. O Banco Central
está preocupado com a trajetória de endividamento, tanto da dívida bruta quanto da dívida líquida. Qual é a diferença entre uma e outra? A dívida líquida desconta da dívida pública os ativos governamentais, por exemplo, as reservas internacionais. É importante lembrar que, inclusive, quando o valor do dólar sobe em momentos de crise, como o Brasil é credor externo líquido, né, em dólares, tem mais ativos em dólares, reservas internacionais, do que dívida, isso gera um efeito de melhoria fiscal que compensa a situação eventualmente interna. Então o Brasil tem uma situação que está entre os países emergentes em desenvolvimento com maior dívida bruta, também tem um importante patamar de dívida líquida, que se acentuou, na verdade, de 2014 para cá, quando a economia passa a crescer menos e a ter dificuldades de estagnação econômica, inclusive de retração do PIB. Antes o patamar era no patamar da dívida líquida, principalmente, mais intermediário. Ainda na ótica do Banco Central, em comparações internacionais, olhando a questão monetária e fiscal, o raciocínio do Banco Central, eu estou trazendo aqui os dados só para que vocês possam observar, é que quanto maior o nível de endividamento, pegando aqui a dívida líquida e comparando com outros grandes países emergentes, com patamares de risco semelhantes ao Brasil, maior tende a ser a percepção de risco dos investidores e os prêmios de juros que os países têm que pagar. Então é isso que se observa, por exemplo, a África do Sul pagando um prêmio de juros muito elevado, o mais elevado nesse período, porque também é um país que tem um nível de endividamento alto. Os prêmios de risco não estão associados somente ao tamanho da dívida pública, mas esse é um dos fatores importantes a serem observados.